90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Leandrinho. É isso aí, meu diretor. Muito boa noite para vocês que chegaram agora. Muito boa noite também para quem já estava aí desde a aula anterior. Boa noite para Raine, para Paula, para Maria Vitória, para o Lázaro, para Ivonete, para Tailane, enfim, para todo mundo que está aí e vai acompanhar mais uma aula de clima, sim, mais uma aula de clima. Por quê? Porque esse é um assunto super importante. E a gente está ao longo de 4 semanas construindo todo um raciocínio complexo que permitirá que você resolva não só questões sobre clima, mas de outros vários assuntos associados à geografia física. E eu quero, claro, como sempre, começar lembrando aquilo que já conversamos em aulas passadas. Na última, por exemplo, eu te expliquei qual é a lógica do mecanismo de furacões. Você lembra? Furacão, ciclone, tufão, é a mesma coisa. É um vento turbilionar muito forte que se forma no oceano quando a temperatura do mar está ali entre 26 graus, 27 ou acima disso. Não é que não possa ter furacão aqui no Brasil, pode. Mas a temperatura do mar dificilmente chega a essas condições. Sabe onde tem muito furacão? No litoral do Japão. Aí eles chamam isso lá de tufão, porque é o nome que eles estão habituados a usar. Sabe onde tem muito furacão também? Na América Central, ali na região do Caribe, perto da Flórida, dos Estados Unidos. E aí ali eles costumam chamar mesmo de furacão. Eu disse a vocês que os furacões inclusive giram em sentidos diferentes, lembra? De acordo com o hemisfério em que a gente estiver. Por quê? Por causa da rotação da Terra e do efeito Coriolis. Te falei sobre os desertos, áreas onde chove muito pouco, e aí por isso tem pouco intemperismo químico, tem pouca pedogênese, predomina o intemperismo físico, a amplitude térmica é grande, especialmente entre o verão e o inverno. E qual é a causa da existência dos desertos? Ou você vai encontrar um deserto numa área de alta pressão atmosférica, ou numa área que está bloqueada por uma grande forma de relevo, uma barreira orográfica, impedindo a chuva de passar para o outro lado, ou no litoral, caso eu tenha uma corrente marítima fria, tipo eu tenho no litoral oeste da América do Sul e na costa oeste do continente africano. Falamos também sobre correntes marítimas, sobre massas de ar, você lembra? Correntes marítimas são fluxos d'água que têm uma direção própria, uma temperatura própria e que vão, em alguns casos, ser quentes, em outros, águas frias. A salinidade, o movimento da terra e os ventos é que vão determinar a direção dessas correntes. Fato é que elas vão influenciar a temperatura da água e o clima também. E começamos a falar sobre climas do mundo. Eu mostrei a vocês alguns exemplos e vou retomar isso para a gente poder emendar na análise de mais climogramas e dos climas do Brasil. Eu quero que você dê um print aí, caso você não tenha printado na semana passada. E eu tô vendo ali no chat
que a Tailândia está pedindo para eu explicar de novo o efeito Coriolis. Vou explicar. O efeito Coriolis é o que acontece em virtude do movimento de rotação da Terra. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que eu jogo uma bolinha de papel aqui, ó. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. Vai ser multi com banda larga de 500 mega, 2 Wi-Fi Mesh e Globoplay incluso por R$ 119,90. Com a Claro, você se conecta mais. Tá bom? O movimento de rotação provoca o desvio da trajetória dos ventos. Deixa eu ir aqui para outro quadro, rapidinho. Apagar o que está aqui, da aula anterior ainda. Mas serve. Porque assim, ó, tem um vento alísio que deveria vir nessa direção. Outro vento alísio que deveria vir aqui, mas não acontece isso. Como a Terra está girando, esse vento vai desviar a trajetória. Aí acaba que ele vai ficar assim, ó. E aqui, entendeu? Aí pensa no furacão. Como é que o furacão vai girar aqui no hemisfério norte? Desse jeito. Como é que o furacão vai girar aqui, ó, no hemisfério sul? Desse jeito. Tá bom? Culpa do efeito Coriolis, resultado do movimento de rotação da Terra. Voltemos lá. Então, feita essa retomada do conteúdo da semana passada, você já deu o seu print aqui, já viu quais são as características dos climas que a gente explicou semana passada também, e agora eu vou retomar a explicação sobre climogramas. Lembra de uma coisa, um climograma é um gráfico, ele mostra a média de temperatura num local ao longo dos 12 meses do ano. E a média de chuvas. As barrinhas mostram as chuvas, a linha mostra a temperatura. Primeira coisa que você tem que fazer, olhar para a linha para identificar se o lugar está no hemisfério norte ou no hemisfério sul. No hemisfério norte, o verão, a época mais quente do ano, fica entre junho e agosto, junho e setembro. Então você vai ver a linha mais alta nessa parte do gráfico. Esses meses de julho e agosto são meses em que aqui nesse clima a temperatura está em torno de 22 graus Celsius. É mais quente do que em janeiro, que a temperatura está em torno de 10. Então se o verão aqui é no meio do ano, é porque esse lugar está no hemisfério norte. E esse está no hemisfério sul. Olhou para isso? Sabe o hemisfério? Agora analisa a temperatura. O clima é quente? É ameno? É frio? O verão está em torno de 24 graus. Não é frio, não. Se a média está ali próximo dos 25, eu posso dizer que é quente. Lembra que é uma média. Eu vou pegar a temperatura mais alta do dia, a mais baixa, vou juntar e fazer uma média. Lugares quentes são lugares que têm temperatura média de 25 graus para cima. Ali entre 25, 26, 27 é uma média térmica bem alta. O inverno é frio? Não. A temperatura está aqui em torno de 15. Então, entre a época mais quente e a mais fria, a temperatura varia pouco. Esse clima é um clima com verão quente e chuvoso. Inverno ameno e com pouca chuva. É um clima tropical. E aqui, eu tenho um verão seco e um inverno chuvoso. É um clima mediterrâneo. Não entendi, não lembro, não tem problema. Vou te mostrar vários exemplos. Vamos ver passo a passo como fazer a leitura de um climograma. Primeira coisa, olha para a linha. Olhou? Você vai conseguir saber
se o hemisfério é o norte ou sul. Tá reparando que tá mais baixo aqui no meio do ano? Tá mais alto aqui no cantinho e aqui no começo? Então, qual é o hemisfério desse lugar? Hemisfério sul. Temperatura no verão. Aqui, ó, em torno de 25, aqui mais ou menos 25 também, quente. E no inverno? Vou olhar aqui no meio do ano, em torno de uns 22, não é frio não. O clima tem uma temperatura média de 23 graus Celsius, máxima de 25, mínima de 22. Esse clima está dentro da zona tropical. Vamos olhar mais coisa. Vamos ver a chuva. Barrinha azul mais alta, 130, 140. Chove bem. Acima de 50 milímetros é um volume bom de chuva. Acima de 100, bastante. De 200, muita chuva. Guarda esses números, tá? Meio do ano, é seco? Não. Chove muito? Também não. Tá ali em torno de 40, 50. O que eu posso concluir? Que esse climograma é de um clima com temperatura média alta. É quente. Não é quente, é absurdo, mas é quente. A amplitude térmica é baixa. Entre o verão e o inverno, a variação é pequena. O hemisfério é o sul. O verão é quente e chuvoso. Olha a chuva aqui. O inverno é ameno e com pouca chuva. Chove? Chove. Acima de 1.000 milímetros, somados os meses, é bastante chuva. Se for acima de 2.000, deve ser na linha do Equador. 1.000 é bastante, mas não chega a ser na linha do Equador, não. Tem período seco? Período de estiagem? Não tem. Sabe onde é esse clima? Do Rio de Janeiro. Esse é um clima tropical litorâneo. Igual a esse aqui. Atenção, muita atenção. Ó. Porque eu quero que você veja algo que a princípio não faz sentido. Esse clima é igual a esse. Estranho, não é? Sabe por que te parece estranho? Porque a escala que foi usada para montar o gráfico aqui e aqui não foi a mesma. Tenham muito cuidado na hora de olhar para um climograma, porque o visual pode te enganar. Olha só, temperatura aqui. Ele botou uma escala que vai de 2 a 38. Aqui, olha que doideira, ele botou de 0 a 80. Pô, é claro que a linha não vai estar aqui em cima. Que desgraça de lugar é esse que a temperatura fica em 80 graus Celsius, em média? Não tem. Então tá vendo? A linha tá aqui embaixo. Aí você olha, poxa, é frio, né? Não é frio, não. É porque de 20 a 30 tá concentrado nesse pedacinho. Aqui não. Olha como ele separou mais. Como eu tenho muito mais níveis. Aí a curva consegue ficar mais aparente. E como ele botou de 2 a 38, de 20 a 30, tá na parte de cima. Nessa parte aqui de 20 a 30, tá embaixo. Então o clima é o mesmo praticamente. Só que o gráfico foi construído de maneiras diferentes. Ó, olha a barrinha aqui do lado. Tá indo de 0 a 450. As chuvas ficam em torno de quanto? 100, 150 milímetros, 100, 50, 100, 150. Mesma coisa. Olha aqui, ó. 120, 140, 100, 80, 50, 50. A maior parte do período chuvoso está entre 100 e 150 e o período menos chuvoso está em torno de 50. Período chuvoso de 100 a 150, período menos chuvoso em torno de 50. É quase a mesma coisa. Só que a maneira como esse gráfico está mostrando as informações é diferente da maneira como esse aqui mostra. Então isso te induz ao erro. Toma cuidado. Esse e esse são exemplos de climogramas tropical litorâneo. Quentes, com baixa variação de temperatura do hemisfério sul, em que o verão, olha que o verão é quente e úmido.
E o inverno é ameno e sem estiagem. Não tem estiagem. Essa é uma característica de um local dentro da zona tropical, próximo do mar. Tropical litorâneo, ok? Agora, olha aqui. Outro exemplo. Vou colocar 2 exemplos aqui. Olha para esse gráfico. Linha de temperatura. Tá vendo como quase não varia? Se quase não varia, o que você já imagina? Que o clima é equatorial. Mas tem que ser quente. Tá em torno de 27, 28. É quente. Esse clima é quente o ano todo. A média anual é 27. Eu tenho forte sensação de que esse clima é o da Amazônia. Ou da África Central. É equatorial. Vamos confirmar. A temperatura bate. Mas tem que ver a chuva também. Tem que ser chuvoso. Tem que ter uma soma de chuva no ano acima de 2.000 milímetros. E tem que ter alguns meses, pelo menos, com mais de 200. Vamos ver? Olha aqui. 160, 180, 200, quase 300. Caramba, chove muito. O mês que menos chove tem 120 milímetros de chuva. Olha isso. O mês menos chuvoso aqui, 120 milímetros, equivale quase ao mês mais chuvoso do Rio de Janeiro, que é chuvoso. Cara, isso aqui é um clima chuvoso demais. Como que eu respondo as perguntas? Olhando para a linha. Temperatura alta? É. Perto dos 30, acima dos 25? É alta. Amplitude térmica? Baixa. Não tem variação de temperatura quase nenhuma. Qual hemisfério? Sei lá, não dá nem para identificar. Pode ser sul, pode ser norte. Verão e inverno são iguais, quentes e úmidos. Chove muito. Mais de 2.000 milímetros no ano. Não tem estiagem. Esse clima é o equatorial. Tá bom? Ó, a Camille Castro falou de Belém do Pará. Eu vou te mostrar o de Belém, Camille, porque ele gera uma confusão. Mas o clima é o mesmo. É esse aqui, o equatorial. Exatamente igual ao anterior. Atenção, por favor, olha aqui. Esse clima é igual a esse. Hã? É igual. Só que a maneira de construir o gráfico tá diferente. Aqui, ó, chuva. A escala tá de 0 a 300. Aqui de 0 a 600. Pô, aí tu olha pra imagem, só se liga na barrinha azul e pensa, pô, chove pouquinho, né? A barrinha tá lá embaixo. Não. Tá chovendo quase sempre acima de 200. Chega a 300. É tanta chuva quanto nesse. Vamos para a temperatura? Aqui, ó, vai de 0 a 30, aqui embaixo só. Aí a linha fica lá embaixo, parece que é frio. Não é, é quente. Olha nesse. O que o safado fez? Botou o gráfico com a escala de 0 a 30. Aí a linha aparece lá em cima. Acima do 25, entre o 25 e o 30. É a mesma porcaria. Só que eu construí de uma outra maneira. Então, esse e esse são exemplos de climas equatoriais. Tudo bem? Com isso, a gente pode prosseguir para falar mais de outros climogramas do mundo e do Brasil. Vamos lá para outro quadro? Rapidinho, para eu te lembrar de uma coisa. Os climas do mundo se subdividem em grandes zonas climáticas. Isso aqui vai ser bem útil para vocês, tá? Como é que eu vou dividir então esses climas? Peguei aqui um trópico, outro trópico. Peguei aqui no meio, linha do Equador. A linha do Equador está dentro da zona tropical. Então o clima daqui é tropical. Qualquer outro clima que eu tenha aqui dentro vai ser tropical também. Só que a latitude não é a única razão, o único fator climático que vai influenciar nas condições de temperatura e umidade, né? Pensa uma coisa, imagina 2 áreas tropicais aqui dentro. Uma está no litoral, a outra no interior do continente. Esse lugar, se estiver aqui dentro, vai ter um clima tropical. Tropical litorâneo.
porque está no litoral. E esse outro? Tropical continental, porque está no interior do continente. E se for um lugar que estiver aqui, ó, na linha do Equador, é tropical? É. Tropical o quê? Tropical equatorial. Tá. E se não for na zona tropical? Se for aqui, aí o clima é temperado, né? Ok. Se é temperado, o que que eu sei? Que ele vai ter 4 estações bem definidas. Vai ter uma diferença visível entre a primavera, o verão, eu escrevi verão aqui, o outono, o inverno. Só que tem diferença. Imagina um lugar aqui, ó, perto do mar, temperado litorâneo, ou, para botar um outro nome, temperado oceânico. E se for no interior do continente? Temperado continental. Qual vai ser a diferença evidente entre um temperado continental e um oceânico? No temperado continental, a variação de temperatura vai ser maior do que no temperado oceânico. Porque perto do mar, a amplitude térmica é menor. Longe, ela vai ser maior. Quer ver uma outra diferença? As chuvas, num clima oceânico, num clima litorâneo, vão ser mais bem distribuídas. Num clima como esse, você vai ter uma variação de chuvas maior. Uma época mais chuvosa, uma época mais seca. E se for no polo? Aí o clima é polar. E pronto. Temos aí os principais tipos de clima no mundo. São os únicos? Não, vou colocar alguns outros depois. Mas vamos começar por aqui. O clima tem um nome que não é aleatório. A primeira palavra do nome de um clima faz menção a qual é a zona climática onde ele está. Então, todo clima ou é tropical, ou temperado, ou polar. Vamos ver o clima polar, como é que é? Bora lá. Olha aqui. Que desgraça. Como é que eu sei que é o Polo Sul? Porque a curvinha está para baixo. Verão, verão. Inverno. Época mais quente, verão. Olha que calorzinho gostoso. 16 graus negativos. É o verão do Polo Sul. E no inverno? Ah, aí fica frio, né? 48 graus negativos. Faz frio o ano todo. Só que tem frio no verão e o frio inaceitável do inverno. E chove? Não. É frio demais. Não tem condições para que nós possamos ter chuva nessa situação aqui. Esse é o clima polar, tá bom? Agora vamos analisar os climas da zona temperada. Comparar esses dois aqui. Bruxelas e Moscou. Clima temperado oceânico. Clima temperado continental. Como é que eu sei? Olha como a variação de temperatura é maior aqui do que aqui. Perto do mar, maior umidade, mais chuva. Chuvas bem distribuídas. Tá sempre chovendo aqui em torno de 70, 80 milímetros. Clima continental, maior variação de temperatura. Mais chuvas numa época do ano e poucas chuvas noutra época do ano. São aqueles dois tipos de clima que eu chamei de temperado oceânico e de temperado continental. Agora olha, presta esquisitice aqui. Esse clima é o temperado mediterrâneo. Calma que eu vou te explicar isso lá no outro quadro, vem cá. Dentro dessa área aqui do mundo, a gente tem os Estados Unidos, a Europa. Na Europa, vou desenhar aqui fora, tá? Para não zoar aqui. Vamos pegar aqui a África. Vamos pegar aqui o norte da Europa. Tá bom. Na África, existe um deserto. O deserto do Saara. É uma grande zona de alta pressão atmosférica. No verão, essa zona de alta pressão de ar seco fica maior. E aí,
Se o que faz com que não chova no deserto é esse ar seco, e o ar seco se espalha para o lado, lascou. Você vai ter outros lugares momentaneamente, por alguns meses, secos igual a um deserto. Quem? Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Marrocos, Tunísia, países que ficam às margens do mar Mediterrâneo. Então é só aqui que eu tenho esse tipo de clima? Não. Tem no Chile também. Por quê? Porque esse é um tipo de clima que você vai encontrar em áreas próximas a um deserto. Porque a culpa é do deserto. É meio como se o deserto crescesse no verão. Aí secasse o que está em volta. E aí não vai chover no verão. No inverno, o que acontece com essa grande zona de ar seco? Ela se retrai. Aí dá para ter chuva. Então olha que louco, você vai ter mais chuva aqui no inverno do que no verão, isso não é comum. São pouquíssimos os tipos de clima em que você vai ter mais chuva no inverno do que no verão. Esse é o principal exemplo. E o nome dele é clima temperado mediterrâneo. Ah, então a culpa é do mar Mediterrâneo. Não, a culpa é do deserto. Qualquer que seja, nesse caso aqui o Saara. Estar próximo ao deserto é, na época do verão, ver o deserto aumentar de tamanho, aquele ar seco, se espalha. E aí não tem jeito, não vai ter chuva. Se tu for lá pra Europa curtir as férias quando você for aprovado no vestibular, vou curtir o verão europeu. Eu vou lá pra Itália, pro sul da Itália, vou lá pro sul da Espanha, tu vai se lascar. Calor desgraçado, 43 graus, uma secura terrível, porque o clima é o temperado mediterrâneo. Tá bom? Voltemos lá. Então estão aqui os 3 exemplos de climas temperados. O temperado oceânico, o continental e o mediterrâneo. Agora vamos para os climas tropicais, que incluem climas do Brasil. Olha só, clima de Manaus, clima equatorial. Como é que eu sei? Quente, está acima de 25 graus. E a temperatura varia pouco. E olha para a chuva, 300 milímetros, 200, quando chove pouco, chove 50. Aí você me pergunta, poxa, mas tem uma época sem chuva? Não, só tem uma época que chove menos. Mas mesmo que houvesse uma época sem chuva, isso não seria um problema. Porque a soma total da chuva é muito volumosa. É a característica do clima equatorial. Isso aqui é equatorial. Isso aqui é equatorial. Isso aqui é equatorial. Todos com essa característica aqui. Com essa descrição que eu pus aqui do lado. Então lembra sempre, antes de querer dar um nome a um climograma, faz a análise. Depois de você fazer a análise, vai ficar muito mais fácil. Chega uma hora, se você treinar bastante, que você já pega de imediato. Mas demora, tem que ver muitos exemplos, tem que treinar o cérebro, tem que treinar os seus olhos, tem que ter cuidado para não comparar o que não é comparável. Isso aqui é comparável, ó. Exatamente a mesma escala. Temperatura, eu botei aqui menos 20 a 35. Aqui também. Chuva de 0 a 300. Aqui não, ó. É diferente o gráfico. Aqui a temperatura está variando na escala, né? De 0 a 30. Aqui a chuva de 0 a 500. Então, cuidado. O formato desses dois gráficos é perfeitamente comparável. Esse aqui já não é. Esses dois são perfeitamente comparáveis. Ó, a construção é igual. Eu vejo que chove mais em Manaus do que em Buenos Aires. Que é mais quente em Manaus do que em Buenos Aires. Que a amplitude térmica é baixa, aqui ela é grande. Característica do clima subtropical. Me confirme alguns dados. Nome completo. Com o Nubank, resolver problemas é mais tranquilo. Você tem atendimento humano, 7 vezes campeão do prêmio Reclame Aqui. Tudo pelo app. 600 milímetros. É mais do que qualquer mês em Manaus. E olha que Manaus chove bastante.
Então o clima de monções é assim. Tu sabe por quê, né? A gente falou já na nossa última aula. Você vai ter uma época, o verão, em que toda aquela água do Oceano Índico vai para dentro do continente. Aí não tem jeito. É chuva catastrófica. E aqui eu tenho exemplos de climas secos. Clima árido, desértico, é onde você quase não tem chuva mesmo. E aí a temperatura varia bem. E o clima semiárido tem chuva. Só que está sempre ali em torno de 50, às vezes vai mais. Mas o que caracteriza um semiárido é que ele tenha pelo menos 5, 6 meses com chuvas abaixo de 50 milímetros. Olha para essa questão aqui, do Enem, 2017. A questão trazia duas imagens. A primeira, um climograma. A segunda, um mapa. E ele te perguntava qual é a cidade representada nesse climograma. Qual é a primeira coisa que você ia fazer? Olhar para a linha, para ver o formato e identificar o hemisfério. Quando é o verão? Olha aqui, meio do ano. Então eu sei que o hemisfério é o norte. Olhei para cá, linha do Equador. Quem é que eu vou eliminar de cara? Quem? Fala aí, escreve aí. Vou eliminar Cidade do Cabo e Sydney. São duas cidades que estão no hemisfério sul, então a curva de temperatura tem que ser o oposto. Tem que ser desse jeitinho aqui, ó. Hemisfério sul, hemisfério norte, hemisfério norte. Então é hemisfério norte. Sobrou pra gente isso aqui. Mumbai? Olha aqui o de Mumbai. Não. Clima de monções é verão muito chuvoso, o resto não tem chuva. Não é o caso. Sobrou Barcelona e Moscou. O de Barcelona é assim, ó. Mediterrâneo. O verão é seco e o inverno é que é chuvoso. Não é o caso. Esse climograma aqui é o climograma de Moscou. É o climograma de um clima que tem como nome temperado continental. Então, gabarito, letra E. Beleza? Bora! Olha para as imagens aqui. Massas de ar do Brasil. São 5 as massas de ar, né? A MEC, a massa equatorial continental, é a mais importante no verão. A MPA é a mais importante no inverno. Tu lembra como é que se define o nome de massa de ar? É tranquilão. M, massa. Segunda letrinha, define a zona climática. Ou é um P, polar, ou é um T, tropical, ou é um E, equatorial. Se a massa é polar, é fria. Se é tropical, quente. Se é equatorial, quente também. Última letrinha. Ou a massa é continental, ou ela veio do oceano. Se ela é continental, C. Se ela veio do oceano, vou botar a letrinha, que é a letra inicial do oceano de onde ela veio. E o oceano que nos banha é o Atlântico. Então, MPA, polar atlântica. MTA, tropical atlântica. EA, equatorial atlântica. Se a massa de ar é polar, ela é fria. Se é tropical ou equatorial, é quente. Se ela vem do oceano, o que é que o oceano tem para oferecer para a massa de ar? A água sempre é molhada, né? Então a massa polar atlântica é fria e úmida. Tropical atlântica, quente e úmida. Equatorial atlântica, quente e úmida. Tropical continental, olha ela aqui, ó. Quente e seca. O continente é seco, né? Nem sempre. A água sempre é molhada, o oceano sempre está molhado, né? Acho. Agora, o continente pode estar úmido também. Onde? Na Amazônia. A MEC, massa equatorial continental, se forma na Amazônia. Então, ela, apesar de continental, é úmida. Beleza? Essas são as 5 massas de ar que atuam no território brasileiro. Uma é fria, 4 são quentes. Uma é seca, 4 são úmidas. Como é que elas vão atuar? No verão,
A massa de ar mais forte que se espalha pelo Brasil é a MEC, quente e úmida. Ela fica tão forte, porque o Brasil está tão quente, que ela avança levando calor e chuva para o centro-oeste, para o sudeste, para o sertão nordestino. São os rios voadores. Os rios voadores nada mais são do que os fluxos de vento úmido levados da Amazônia para o resto do Brasil, através da MEC. Já no inverno, a massa de ar mais forte que chega no Brasil é a massa fria, a polar atlântica. Repara que no verão ela nem aparece aqui. Já experimentou abrir a porta do teu congelador num dia em que esteja fazendo 40 graus? O arzinho frio sai e morre rapidinho e vira quente. Então, quando no verão o Brasil está muito quente, a massa fria polar, ela vem aqui, ó, tentando chegar, olha aqui, ó, tentando. Ela não consegue, porque ela vem e morre, porque o Brasil está um calor desgraçado. Aqui não. No inverno, friozinho gostoso, a massa polar atlântica vai avançar. E aí ela faz o quê? Se choca com a massa tropical atlântica e provoca frentes frias. Esfria o tempo e gera chuva. Chuva frontal. Onde? Sul, sudeste e litoral do nordeste. Para quem mora aí, ó, Salvador, Maceió, Recife, Aracaju, pode confirmar. É no meio do ano que chove mais aqui. Claro, em alguns lugares é mais um pouquinho pro começo, outros um pouquinho mais pro final, mas é no meio do ano. Quem mora no Rio sabe, a época mais chuvosa está entre dezembro e março. As águas de março fechando o verão. Não faz sentido falar isso de Salvador. Águas de março fechando o verão. Não, é a época que começa a chover mais. Então aqui, ó, nesse litoral nordeste, a época mais chuvosa é no meio do ano. Porque é a época em que a massa polar atlântica avança para lá, levando essas frentes frias. Às vezes tem até enchente. Tem um pessoal que pensa, o Nordeste é tudo seco. Não. Pô, no litoral chove bem. No sertão chove menos. Na zona da mata chove bastante, principalmente no meio do ano. Ó, o Ares Júpiter. Junho e julho chove que só. Aí, Natália, aqui em Brasília não chove nada no meio do ano. Pois é. Olha aqui, Natália. Meio do ano, ó. Não tem MEC. Cadê o rio voador, coitado? Não tá conseguindo chegar. Então não vai ter chuva. No meio do ano aqui, seco. E sabe o que rola de vez em quando no meio do ano na região norte do Brasil? Amazonas, Acre, Rondônia. Friagem. O que é isso? É quando em alguns dias, noites, madrugadas de inverno, a MPA avança com tanta força, passando por aqui, ó, pelo Pantanal, que ela chega na região norte e a temperatura cai de 28 para 14. Irmão, 14 graus na Amazônia é Polo Norte. É todo dia? Não. É no inverno inteiro? Não. Mas de vez em quando rola. É o que eu chamo de friagem. Tá bom? E para fechar, última coisa. Olha esse belo mapa aqui, ó, dos climas do Brasil. São 6 os climas do nosso país. E aqui eu tenho 5 exemplos. Vou ali para o outro quadro para construir com vocês isso passo a passo. Não vou apagar isso aqui não, porque serve. O Brasil, vamos ver o quão ruim vai ficar esse desenho. Tá mais ou menos aqui, ó. Cadê? Ah, tá bonitinho. Ó, essa é mais ou menos a posição do Brasil. Repara, quase todo o território brasileiro tá dentro da zona tropical. Um pedacinho tá no hemisfério norte? Tá, mas pequenininho. E tem um pedaço fora da zona tropical, na zona temperada. Vamos pegar e fazer o Brasilzão da massa aqui do lado. Olha que Brasil terrível. Cortado, você sabe, né? Pela linha do Equador. E aí, quais são os tipos de clima? Essa área aqui, que eu vou chamar de número 1, é um local do Brasil que está dentro da zona tropical. Então, qual é o nome do tipo de clima? Tropical, claro.
Tá, tropical o quê? É um clima tropical que está muito perto do Equador. Então tem calor o ano todo. Ah, então é tropical equatorial. E esse aqui? É tropical? É. Tá na zona tropical? Clima tropical. Ok. Que outra característica esse lugar tem? Tá perto do mar. Então é tropical litorâneo. Você pode chamá-lo também de tropical atlântico, tropical úmido, tanto faz. E esse? Está aqui, ó, dentro da zona tropical, mas longe do mar. Tropical continental. Tem quem chama de tropical típico ou de tropical de 2 estações, tanto faz. E esse outro aqui? É o clima tropical do Brasil que, atrapalhado pelo relevo que é o Planalto da Borborema, não recebe tanta chuva. Não chega a ser um deserto, mas é semidesértico. Tá na zona tropical? Sim, então o clima é tropical. Mas chove pouco. Então eu digo que ele é semidesértico ou semiárido. Faltou um. Olha aqui, ó. A única parte do Brasil que está fora da zona tropical. Então não posso falar que esse clima é tropical. Esse clima é temperado. Poxa, mas tá muito perto do trópico. É claro que ele vai ter semelhanças com o que está aqui, porque ele está mais perto do núcleo do trópico do que do resto da zona temperada em si. Então vamos lá. É temperado? É. Mas é perto do trópico. Logo abaixo, logo sob o trópico. Vamos chamar então de temperado subtropical. Por último, tem um que está por aqui, ó. Que eu vou chamar de clima 6. Que é definido pela altitude. Isso aqui fica entre o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, onde tem algumas áreas elevadas. Então, é tropical? É. Mas é muito alto. Então é mais frio. Aí eu vou chamar de tropical de altitude. Característica, apesar de tropical, é mais frio. Às vezes, você vai, na maior parte das vezes inclusive, olhar para o nome dos climas e ver que eles vão comprimir, não vão usar as palavras todas. Você não vai ver esse clima sendo chamado por esse nomezão todo. Vamos chamar só disso aqui, ó, para facilitar a vida. Ah, chama de equatorial só. Esse aqui, o 4, vamos chamar só de semiárido. Nome completo, nome popular. Esse aqui, ó, da região sul, vamos chamar só de subtropical. Esse aqui não. Vamos chamar pelo nome completo, tropical de altitude. Esse também, tropical litorâneo. Mas esse, muita gente, inclusive questões, vai acabar chamando só de tropical. Tá aí, os 6 tipos climáticos do Brasil. Cada um com suas peculiaridades. Vamos lá para o nosso outro quadro, para fechar a nossa aula. Porque olha aqui, ó. Clima equatorial, Belém. Característica, calorzão o ano todo. E chove muito, mais de 2.000 milímetros no ano. Olha o que eu disse, que chamava atenção no caso de Belém. Tem um período que chove pouco, né? Outubro e novembro, principalmente. Quem é de Belém pode falar. Outubro e novembro são meses em que chove pouco. Mas se eu somar o resto do ano todo, é chuva demais. Repara, não tem nenhum outro lugar com tanta chuva aqui quanto Belém. Então é equatorial. Olha aqui agora. Tropical continental, Brasília. Olha que coisa linda, clássico de se olhar.
variação entre o verão chuvoso e Brasília sequinho no meio do ano, né? Aí o problema, as queimadas vão se proliferar. Claro, pela ação criminosa, né? Mas o ambiente está propício para isso, porque tá seco, o mato tá seco. Aí, ó, é só você botar um pouquinho de fogo que o vento faz o resto do trabalho. Olha para esse, Porto Alegre. Aqui, ó, subtropical. Temperatura varia mais, porque tá distante do Equador. E tem chuva ao longo do ano todo. Clima subtropical. Isso aqui, tropical semiárido. Ó, Picos, no Piauí. Olha como tem chuva. De dezembro até abril, chove. Mais de 100 milímetros, inclusive. Mas olha como de maio até outubro não chove praticamente nada. Não chega a ser um deserto, mas é semiárido. Aqui, Salvador. Tropical Atlântico do Nordeste. Em que você vai ter mais chuva no meio do ano do que no caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, olha só, aqui ó. Cadê o Rio de Janeiro? Ó. Tropical Atlântico, com mais chuva em dezembro, em janeiro, em fevereiro e março. Já o clima tropical litorâneo do Nordeste vai ter mais chuvas aqui no meio do ano. Beleza? Vou fechar minha aula por aqui. Eu quero que vocês olhem esse material depois, porque eu botei um monte de exemplo para você treinar mesmo, tá? Expliquei aqui, mas eu coloquei mais exemplo de tropical equatorial, continental, litorâneo, de altitude, semiárido, subtropical. Aí tu, caramba, quero testar mais. Olha mais exemplo de equatorial, semiárido, subtropical e vai comparando com o mapa. Aqui tropical litorâneo, aqui tropical continental. E aí com isso, fazendo essa comparação, treinando, testando, olhando bastante, você vai ficar expert na análise de climogramas. Beleza? Beijo, tchau, tchau e até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.